Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, também conhecido como o Doutor Bezerra de Menezes, foi uma figura importante tanto no campo da medicina quanto no espiritismo no Brasil. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, no Ceará, e faleceu em 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua vida, ele teve uma carreira notável como médico político e, posteriormente, como um dos grandes divulgadores do espiritismo no Brasil. Bezerra de Menezes formou-se em medicina no Rio de Janeiro e ficou conhecido por seu trabalho humanitário, atendendo pacientes pobres, muitas vezes, sem cobrar nada pelos serviços prestados, o que lhe rendeu o apelido de o médico dos pobres. Além de seu trabalho médico, ele também teve uma atuação significativa na política, sendo vereador e deputado no Rio de Janeiro. Suas posições políticas eram marcadas por um forte senso de justiça social. A partir da década de 1870, Bezerra de Menezes se interessou pelo espiritismo, doutrina que estava em ascensão no Brasil e baseada nos princípios codificados por Allan Kardec. Ele estudou profundamente os ensinamentos espíritas e, em 1886, declarou-se publicamente espírita, o que causou grande impacto, dado seu prestígio na sociedade da época. Bezerra foi um grande divulgador do espiritismo, tanto por meio de suas palestras quanto por seus escritos. Ele escreveu para diversos jornais e revistas, levando o espiritismo para um público mais amplo. Um dos livros mais conhecidos de sua autoria é A Loucura sob Novo Prisma, em que ele analisa as doenças mentais à luz do espiritismo, tentando harmonizar a ciência médica com a visão espiritualista. Ele defendia que os fenômenos espirituais poderiam ser estudados de maneira racional e científica, o que ajudou a aumentar a credibilidade do espiritismo entre os mais céticos. Esse esforço de harmonizar ciência e espiritismo foi um marco importante para a aceitação da doutrina em um contexto mais intelectual. Bezerra de Menezes passou a ser um dos grandes líderes do movimento espírita brasileiro, promovendo estudos, palestras e publicações sobre o espiritismo. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira em diversos períodos e é até hoje considerado um dos principais nomes da doutrina espírita no país. O Dr. Bezerra de Menezes é venerado como um símbolo de caridade e dedicação ao próximo, tanto pela sua atuação como médico, quanto pela sua liderança no espiritismo. Muitos centros espíritas no Brasil levam o seu nome, e ele é lembrado como um exemplo de altruísmo e espiritualidade. Seu legado